A Angélica. A Angélica, né? Por que Avenida Angélica? Eu sei que eu sei que Sim. tá num trecho, tem um né, da poema, música. Ringues Polifônicos. Lá pelas tantas ela diz: alça voo a aventura na Avenida Angélica. Essa frase foi mortal. Então, quando nós começamos quando eu falei para ela que eu ia montar o show, eu disse: aí, Angélica, queres me sugerir algum nome? O que que tu acha? Aí eu brinquei com ela, como ela tinha um útero do tamanho de um punho, o livro. Eu disse: quem sabe eu faço um disco chamado Inútero, brincando por causa do Nirvana, né? Uhum. Aí ficamos assim. Aí um dia, não sei, um momento lá me deu. Eu estava tocando essa música e pensei: opa, Avenida Angélica. Porque, enfim, eu vou estar viajando na poesia dela, tem toda essa É lindo, associação. né? O nome é lindo. E tem essa rua em São Paulo, e São Paulo é muito presente nesses poemas que estão no disco, né? Sim. E é ela, o nome dela, enfim. E tem essa concretude da poesia dela. A poesia dela é muito ligada ao real, às coisas da vida, aí, sim. Pra mim, assim, interpretação freestyle, né? Livre. Pra mim, tem algo de passagem, assim, de travessia, Sim. né? Porque uma avenida, ou tu surfa nela, ou tu cruza ela, né? Tu Sim, atravessa sim. ela de alguma maneira. E não sei, assim, me chamou e a atenção. gente pode fazer mil analogias, assim, eu também, por exemplo, eu fui levado pela Angélica também, né? Então, eu ia te essa rua me perguntar- levou, vamos dizer assim. Eu ia te perguntar, Vitor, como é que nasceu essa relação tua com a Angélica, né? Ela nasceu de um jeito muito estranho, porque a gente editava na COSAC na IF, em São Paulo. Sim. Eu não a conhecia. Aí um dia o Augusto Massi, o nosso editor lá da COSAC, me deu o livro dela. Ele disse: essa aqui é uma conterrânea tua. Primeiro livro dela e tal, saiu há pouco. Eu, que joia, não conhecia, nunca ouvi De falar novo, dela. tu teve que sair de Pelotas para enxergar de alguma maneira alguma coisa. Exatamente. Aí, lá em São Paulo mesmo, no hotel, comecei a olhar o livro dela, aquele Stradivarius, quando eu li aquele poema, que não se chama Stradivarius, ele tem um nome longo. Opa, isso aqui é musical e tal. Adorei a poesia, gostei da dicção dela, achei aquilo incrível. Tinha uma modernidade, uma leveza, e ao mesmo tempo uma profundidade, era tocante. Achei ela com muitas facetas, assim, sabe? Uhum. E cheguei em casa e fiz Vida Aérea, foi o primeiro poema. Aí eu pensei: opa, eu quero falar com ela, porque eu quero ir mais fundo nisso aí, né? Aí o Augusto me deu o contato dela em Amsterdã, onde ela morava, e eu passei um e-mail para ela. E me apresentei, eu não sabia se ela me conhecia ou não, pois ela era minha conterrânea, mas ela podia morar desde criança na Holanda, não sabia absolutamente nada, nem de Pelotas, nem do Brasil, não tinha ideia dela. Uhum. E aí ela conta que lá chegou um e-mail meu direto para ela, ela era minha fã, ela disse que me adorava, que andava pela rua cantando Loucos de Cara com uma amiga dela, aquelas coisas. E que saiu a caminhar em Amsterdã para se acalmar depois que recebeu o meu e-mail. Um bom lugar para caminhar, né? Então olha que legal, assim, ela era minha vizinha, eu vim descobrir um tempo depois, né? Ela morava, vai até a esquina, dobra à esquerda, chegou à casa da Angélica, eu estou ali, né? E ela disse que várias vezes ela passou na frente da minha casa, porque eu tinha voltado do Rio a morar em Pelotas, ela devia saber disso. Ela disse que várias vezes pensou em passar ali e botar o livro dela embaixo da minha porta, mas nunca teve coragem. Podia ter antecipado, mas tudo bem. A coisa veio a seu tempo, me chegou dessa maneira, muito legal. E depois ela conta que, motivada pelo Satolep, meu romance, ela teve vontade de voltar para Pelotas. E o Satolep conta a história de um fotógrafo, um artista que volta para Satolep na noite que ele completa 30 anos. E lá ele encontra o João Simões Lopes Neto, começa a se relacionar com artistas que foram pessoas que existiram na cidade. A minha mulher acha que o Woody Allen roubou o Meia-Noite em Paris do teu livro. Ela tem uma tese séria. É mesmo? É veemente. Ela tem argumentos para provar que o Woody Allen roubou a tua ideia. Vamos cancelar o Woody Allen. Tive uma ideia. De novo, né? Já tá cancelado. Ele vai dizer no, please, não. Desculpa, te interrompi. Não, isso aí. Mas foi isso, assim, então... O romance, né? Ela gostou. E aí ela voltou motivada. E para mim foi legal também, se eu pensar no Satolep, porque o Satolep... eu sempre fui agora até dei uma entrevista para parentes do Fischer, né? Ele vai sair agora no sábado. E a gente conversa sobre isso, sobre ter ido... me pergunta quando fui para o Rio, por que eu não fui para São Paulo, que teria mais a ver comigo e tal, né? Lá nos começos, né?
E eu não vou contar para não furar a entrevista dele, mas enfim, a gente chega nessa. Na verdade, eu fui bastante solitário em todos os lugares em que eu andei, em termos de. Não sou um campeão da sociabilidade, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Embora eu seja uma pessoa afetiva, tenho um monte de amigos. Isso não significa ser uma pessoa rude ou. Claro, não, nada. É uma introspecção, né? Exatamente. Eu funciono bem só, trabalho só e me relaciono com um monte de gente, colaboro com as pessoas e tal, né? Mas no Satolep eu realizo um pouco uma fantasia minha lá, e justamente isso, de ter um grupo de artistas com quem eu colaborasse muito proximamente, assim, entende? E isso acontece no Satolep. Eu peguei uns artistas antigos da cidade, João Simões Lopes Neto, Francisco Santos, que é um português que fez o primeiro longa-metragem do Brasil, e o curta-metragem mais antigo que existe, hoje em dia preservado, também é dele. Os óculos do vovô que estão aqui, eu acho, aqui em Porto Alegre, naquela cinemateca que tem aqui, né? Enfim, eu juntei esses personagens reais, Lobo da Costa, pessoas que nem conviveram, não são da mesma época e tudo, e criei esse ambiente de convívio. Tu vê só, voltou a Angélica para Pelotas, né? No Campos Neutrais, as fotos são todas do meu médico, o Marcelo Soares, que é um fotógrafo maravilhoso, Sim. que eu conheci aí a Ana Maia, que trabalha comigo, postava muito as fotos do Marcelo. Não sei se é postar, não, como é compartilhável e tal, né? Queres mais? Não, até que tá bom. E aí eu gostava muito do olhar dele para Pelotas, assim, né? E eu voltei para lá, quer dizer, quando eu voltei de viagem, porque eu estava em Belém quando eu falei com ele pela primeira vez. E acabei usando fotos dele que ele já tinha para o Campos Neutrais. Agora ele fez essas fotos, a foto da capa da Avenida Angélica é dele. Linda então foto. a Avenida Angélica é isso. Tem aí também o Marcelo, né? Marcelo Soares, que é um fotógrafo extraordinário. Essa foto da contracapa é de outro fotógrafo pelotense, amigo também. Nem é pelotense, ele é de Santa Vitória do Palmar, o Felipe Campal. Então é isso. Então eu tenho nesse trabalho assim uma coisa assim, um grupo muito próximo. A minha filha, que é uma figura assim criativa maravilhosa, e bom, minha filha super próxima, nós somos muito conectados assim. O Marcelo, a Angélica. Tem uma sensação, não vou chamar de zona de conforto, porque zona de conforto virou uma coisa, um significado de estagnação, mas tem uma sensação de conforto e talvez de reciprocidade, de que a tua mensagem, a tua ideia, né? Até porque também vamos poupar tempo, né? Tá explicando tudo de novo. Como tá assim? explicando tudo de novo. Não, porque assim, a Angélica te tirou do esquadro, né? A Angélica te botou pra mexer. Mas assim, tem também um quê de conforto mesmo, de estar seguro com as pessoas, né? Porque assim, tu tá entregando a tua arte na mão dessas pessoas, Claro, né? claro. E Sabe que essa coisa é muito louca, assim, porque tu disse que ela me tirou do esquadro, né? Mas é que é isso, assim, eu sou muitas vezes, as pessoas se surpreendem com algumas escolhas minhas, com alguns gostos meus, né? E, por exemplo, na época que eu fiz o Barão de Satolep, a primeira coisa mais extravagante que eu fiz, assim, né? Eu tinha o Barão de Satolep, vinha logo depois da Paixão de Ver, depois era bem do performático, tango. né? Era performática, era escatológica, e aquela época tu podia ser, porque era a época do punk, né, na poesia, o político, se existisse politicamente incorreto naquela época, não teria existido o Barão, né? Eram outros tempos, assim, né? Sim. Maneira de abordar, era outra coisa. De receber a mensagem. Então era também. aquele personagem punk, meio amoroso, meio afetivo. Tinha a poesia do Paulo Sebem, então eram coisas que na época surpreenderam a muita gente e foi legal. O próprio Ramilonga, quando surgiu o Ramilonga, veio depois do Abessa, que foi um trabalho meu assim mais pop, que também já tinha incomodado um monte de gente, porque tinha uns grooves, umas coisas assim, uns loops, umas coisas que as pessoas não me imaginavam muito fazendo aquilo, né? Então eu estou sempre saindo fora da expectativa que começa a se criar, para eu mesmo não me acomodar, porque senão eu me entedio, entende? Sim. Sabe, eu me entedio muito já no meu dia a dia, entendeu? Se eu não estou criando alguma coisa, eu estou entediado, basicamente. Eu oscilo. E isolamento não quer dizer que signifique
preguiça, comodismo? Pelo contrário. Não, né? de forma É uma alguma. Eu forma até de defendo a produzir. preguiça. Eu acho que a preguiça é muito boa, no sentido, não é a preguiça de ficar tirado vendo TV sem fazer nada. Mas eu acho assim, para quem cria, é muito importante, sabe? Os momentos assim de tu tá fora, sabe? Às vezes tu é surpreendido porque o compositor, o escritor, o poeta, talvez todo artista, né? É um fazedor de síntese. Tu anda por aí, tu anda pela rua, e tu olha isso com aquilo, tu junta as coisas, pum, sabe? Entende? Tu vai juntando as coisas. Lembrei de uma pergunta que eu ia te fazer no começo, porque tu citou ali que leu Leminski, que ouviu alguma outra coisa e que já te abriu um portal para uma série de composições. Essa é a tua forma mesmo, assim? Tu é mais impactado do que busca o impacto, assim? Lendo alguma coisa e vem algo em ti? Ou realmente tu mexe na tua biblioteca, mexe nos teus discos, quero criar, quero mexer em alguma coisa, quero fazer alguma coisa, ou Sabe não? sabe que eu tenho pensado bastante sobre isso. E porque tem o Marcos Lacerda, é um sociólogo de São Paulo, que está morando em Pelotas um tempo, ele está escrevendo sobre mim, então volta e meia a gente conversa, faz umas entrevistas assim para ele ter subsídios e tal. E eu tinha falado para ele uma coisa que ele anotou assim, que era assim que eu não me sinto músico, não me sinto escritor, meio que eu não me sinto nada especial assim, em nada, né? E depois que a gente conversou isso, eu fiquei pensando que na verdade eu sou uma pessoa criativa, entende? Na minha casa, a nossa casa se notabilizou aí fora, assim, pela questão da música, porque tem um monte de músico mesmo. Mas nós temos também a minha filha, que é das artes visuais, tem a Karina Ramil, minha sobrinha, e minha filhada, que é atriz, conhecem ela lá do Porta dos Fundos, sim. E tem outras, tem uma turma para todo lado aí, né, fazendo coisas, e todo mundo é muito criativo, né? A nossa mãe, nem caso, nossos pais nos botaram a estudar música desde cedo, tá? Mas acho que principalmente da parte da nossa mãe havia uma ênfase da criatividade. Ela era muito assim, sempre faz isso, faz. Às vezes eu estava fazendo uma coisa, ela dizia, não, faz de um modo mais criativo. Ela sempre teve isso, sempre teve nos puxando para ser criativos, entende? Então, instigava, né? eu já me dei conta disso, assim. Por exemplo, então a minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca grande, mas assim eu às vezes interrompo uma leitura, às vezes um filme, às vezes eu estou vendo um filme e quando eu vejo assim minha cabeça foi embora, porque as coisas que eu absorvo, tu diz assim, elas me atiçam, entende? Às vezes eu tenho até medo de me aprofundar em determinados autores ou coisas. Para não virar uma obsessão? Não, sei lá, me provoca muitas coisas. Eu estou sempre assim, né? Por exemplo, vendo TV, às vezes, se eu sento com a Ana, por exemplo, a gente vai ver um jornal, uma coisa assim, ou às vezes um filme, eu não consigo ouvir nada do que falam. Eu pego, às vezes, uma palavra e fico e vou para outro lado, tá entendendo? Eu estou sempre em outro lugar, é isso que eu quero te dizer. E é sempre uma mobilização criativa, entende? As coisas me provocam muito, né, o tempo todo. Então, a minha relação, desculpe te interromper, a minha relação com leitura, com audição, com tudo é sempre essa, assim, né? E a Angélica não foi diferente. Quando eu li ela, uau, já veio aquela energia que é justamente isso. Me provoca a criatividade na hora. Mas, né? No disco tem um exemplo claro disso, né? Que tu percebeu que o sino da catedral... Exatamente. É Milkshake, né? Exatamente. Eu estava passando na frente da catedral, por sorte estava com o meu celular, e naquela época eu andava preparando as músicas para o disco, e eu passei ali e disse, não, para isso aqui está no tom do Milkshake e no andamento. Tirei o celular, gravei e fiquei do lado da igreja. Felizmente ele tocou bastante aquele dia, e bem regular. Era assim. 6 da tarde? Bem regular. Acho que era acho que é às 5 horas que toca o sino da catedral. Eu sei porque agora eu fui lá gravar uma chamada e na frente da catedral eu liguei. Que horas bate o sino? Tal hora. Aí fui lá e pá, né? Mas é bem isso, assim, peguei ali e já fiz, né? Lá no Satolep, naquela música da Paixão de Ver, eu chegava de viagem e escutava o gaiteiro. Tinha um gaiteiro na rodoviária, um gaiteiro cego que tocava ali.
há tantos anos ele tocava que as teclas dele eram tudo com uns pedacinhos de fórmica colados em cima, porque tinha tudo afundado já, entendeu? E ele estava ali, aí eu gravei, depois usei de forma incidental no Satolete. Assim. Na rodoviária de Pelotas? Fiz uma homenagem a ele ali. Tá. O disco abre, a Paixão de Ver abre com ele tocando assim na rua, o ambiente da rodoviária, ele tocando ali, né? Para mim é um lugar emblemático, não que eu tenha que falar sobre mim, mas... A cidade é um lugar emblemático. Eu passei muito tempo da minha vida naquela rodoviária. Tá, mas na rodoviária nova. Na nova. Eu tô falando da antiga, que era tipo de cidade pequena mesmo, que era uma esquina, onde ficava aquele monte de ônibus oblíquo na rua, era um transtorno, era ali. Ô, Vitor, o show é só Avenida Angélica ou vai ter alguma outra? Só Avenida Angélica. Só Avenida Angélica. Porque ele é muito fechado, não faz sentido colocar outra coisa aí. Sim. Né? E é voltado para a poesia dela, entende? Não tem como colocar nada diferente, nem quero, assim, é esse momento aí, essa coisa ser vivida ali. E ele, vou te dizer, ele é um show mesmo, sabe? Eu gosto dele, gosto de fazer, e ele é mais um show do que tudo isso. O cenário tá lindo também, né? O cenário de ônibus, o cenário é bonito, ele é todo super minimalista, assim, e os vídeos que a Isabel fez são incríveis, são uns vídeos muito doidos, não são leituras literais dos poemas. É realmente um espetáculo, sabe? Né? Tem então intervenção... tu fica assim, eu imagino se me coloco no lugar do espectador, assim, tá ouvindo um poema, ouvindo uma canção e um poema e uma imagem que não tem uma conexão óbvia com o que está sendo dito. Então, eu acho que provocação de sentidos e coisas assim, né? Um amigo meu, o Felipe Elizalde, que morreu, infelizmente, durante a pandemia agora, não morreu de Covid, morreu jovem, era o meu compositor favorito aqui em Porto Alegre, nunca consegui que ele gravasse, nunca consegui, tentei muito levar ele para um estúdio, para show, para coisa, não consegui. E, enfim, e o Felipe, mas ele era um amigão, assim, ele terminou o show, foi lá atrás e me disse, esse show é muito dadá. Foi o comentário dele. Ele achou dadaísta, assim, o show, entendeu? Eu disse, que legal, Felipe, que bom, porque eu tive essa... aí eu brinquei com ele, disse, cara, eu me senti um pouco Barão de Satolep, voltei àqueles tempos de experimentais, de brincar com as vanguardas e tal, né, que eu tinha muito. Mulher